Namastê, bem-vindas, bem-vindos. Hoje é dia 13 de março de 2026, dia de fazermos a quinta aula, o quinto encontro ao vivo, para conversarmos sobre Mokshadharma Parva. Deixo aqui um abraço especial para quem não pode estar ao vivo conosco e assiste às gravações. Eu sei que a maioria do grupo de Swadhyaya assistem as gravações de forma assíncrona. E tá tudo bem. Lembre-se que vocês podem participar das discussões utilizando o grupo do WhatsApp ou os comentários aqui no vídeo do YouTube. Como já é tradicional no nosso grupo de Swadhyaya, nós vamos fazer um mantra. E não qualquer mantra, afinal de contas, nós vamos fazer um mantra dedicado a Vishnu, a Narayana, que é o mestre, o guru de Bhishma, um dos personagens principais de Mokshadharma Parva. Então, Om Narayanaya Vidmahe Vasudevaya Dhimahi Tanno Vishnu Prachodayat Om Narayanaya Vidmahe Vasudevaya Dhimahi Tanno Vishnu Prachodayat. Contemplemos Narayana, o refúgio da humanidade. Meditemos em Vasudeva, aquele que habita em tudo. Que Vishnu guie nossos passos, nossa meditação e nossa jornada rumo à iluminação. A homenagem de hoje é ao queridíssimo professor Hermógenes, uma das maiores referências do yoga no Brasil. Talvez a maior de todas quando nós estamos falando especificamente de Hatha Yoga e de Yoga Terapia. Professor Hermógenes dispensa apresentações, então vamos direto à nossa puja. Por meio dessa homenagem ao querido professor Hermógenes, oferecemos nossos corações repletos de gratidão a ele e a todos os acharyas, gurus, munis e rishis que há dezenas de séculos contribuem para a nossa evolução. É seguindo os passos já trilhados por todos esses grandes mestres que nos aproximamos cada vez mais da plena compreensão de quem realmente somos. Hariom. Essa citação do professor Hermógenes é um barato. Pedi a bênção a Krishna e Cristo me abençoou. Orei a Cristo e foi Buda que me atendeu. Chamei por Buda e Krishna me respondeu. Não é à toa que o professor Hermógenes, reconhecido discípulo de Satya Sai Baba, é conhecido como professor e poeta do yoga. Eu sempre gosto de trazer aqui para vocês a contextualização do texto que estamos estudando. E me perdoem por ser um pouco repetitivo com relação a isso. Mas vamos mais uma vez relembrar que na estrutura do hinduísmo existe o Shruti, que são os Vedas, compostos por mantras, brahmanas, aranyakas e Upanishads. E nós temos Smriti, que podem ser chamados de releituras dos Vedas. Dentre os Smritis nós temos Darshanas, Yoga Sutra,
Vedanta Sutra, Nyaya Sutra, Samkhya Karika. Nós temos Agamas, que são uma série gigantesca de textos em que Shiva ensina os conceitos de yoga e do hinduísmo a Shakti. Nós temos Puranas, que são contos mitológicos. Chamar Puranas de contos mitológicos é uma simplificação extrema. Puranas são textos que versam sobre os mais diversos conhecimentos do hinduísmo. Entre eles, o conhecimento da cosmogonia, das lendas de criação do universo, dos grandes yugas, que são as grandes eras, da geografia, dos montes sagrados, dos rios sagrados, da descendência da realeza indiana. Então, Puranas são muito mais do que só mitologia hindu. E nós temos Itihasas, que são os grandes épicos. Dentre eles são destacados o Ramayana, que é o conto de Rama indo em busca do resgate da sua esposa Sita, e nessa jornada ele conta com o auxílio de Lakshmana, que é seu irmão, e Hanuman, que é um Vanara, que é uma raça meio humana, meio macaco. E, sem dúvidas, o mais importante de todos os Itihasas, Mahabharata. A grande história da Índia como um todo. Nós falamos normalmente que Mahabharata se refere à guerra entre Pandavas e Kauravas. E sim, esse é o evento principal do Mahabharata, mas ele começa muito antes da guerra e termina muito depois. Então, Mahabharata não é só a guerra. Tanto que são 18 capítulos. A partir de Sauptika Parva, do 10º capítulo, a guerra já termina. Daqui para frente não há mais guerra, daqui para frente são desdobramentos da guerra. Inclusive, Shanti Parva, o capítulo no qual Mokshadharma Parva está incluído. Porque a guerra acabou, os Pandavas venceram, Yudhishthira foi coroado como novo rei, e então ele volta ao campo de batalha, onde estava ainda deitado, ainda com vida, o seu tio-avô chamado Bhishma. Por conta do juramento que ele havia feito, ele ganhou uma bênção de escolher a hora de sua morte. Quando ele foi transpassado por centenas de flechas de Arjuna durante a batalha, ele não morreu, porque ele não havia escolhido morrer ali. Então ele permaneceu vivo, deitado em sua cama de flechas. E aí depois, Yudhishthira foi visitá-lo. E aí, então, depois de dar todos os ensinamentos sobre ética e governo no começo do Shantiparva e sobre a doutrina da libertação, Mokshadharma Parva, que é a segunda metade do capítulo, aí sim ele se despede do mundo. Ele não morreu porque não havia tocado no chão, certo? Eis a pergunta aqui. Ele não morreu porque ele não tinha escolhido ainda morrer. Por que ele não tocou o chão? Porque não foi uma flecha que o Arjuna disparou contra ele. Foram centenas de flechas. Lembre-se que Arjuna, o irmão de Yudhishthira, era o mais habilidoso de todos os arqueiros. Informação contestada por Karna, o seu irmão bastardo. Mas todo mundo afirmava na época que Arjuna era o mais habilidoso de todos os guerreiros. Então ele era capaz de disparar centenas de flechas em segundos. E aí todas essas flechas atravessaram o corpo de Bhishma e ficaram com suas pontas
impedindo que ele tocasse o solo. Então, quando ele caiu de costas no chão, ele não tocou o chão porque as flechas não deixaram. E aí ele ficou numa situação meio desconfortável. Aí Arjuna, demonstrando não só sua habilidade, como também sua compaixão e seu amor pelo tio-avô, produziu com suas próprias flechas um verdadeiro leito, uma verdadeira cama, onde Bhishma poderia ficar deitado confortavelmente, se é que alguém fica confortável transpassado por centenas de flechas, mas poderia ficar deitado até que resolvesse deixar o corpo. São 7.500 versos. Dos 200.000 versos do Mahabharata, 7.500 são Mokshadharma Parva. Último trechinho que nós estudamos. Como o ouro, quando unido com ferro, perde sua pureza e falha em brilhar, assim mesmo o conhecimento, quando coexistindo com apego a objetos mundanos e outros defeitos, falha em manifestar seu esplendor. Vamos então para o conhecimento a partir de hoje. O que os versos de hoje nos revelam. Todo mundo sabe o que é Brahmacharya? Vou fazer uma coisinha aqui. Com licença um segundo. Quando vocês pensam o que é Brahmacharya? A luz estava no meu rosto. Brahmacharya é aquela forma de vida na qual você opta pelo refreamento dos sentidos, por renegar os objetos de desejo e que frequentemente e mais popularmente é conhecido simplesmente como celibato, como apareceu aqui no chat, ou castidade. Então, para alguns, Brahmacharya é exatamente o celibato ou a castidade, para outros, é todo um conceito, toda uma filosofia que é facilmente expressa pelo conceito de celibato, de castidade, que implica em abdicar dos prazeres sensoriais. Prazeres sensoriais não são exclusivamente os prazeres sensuais. Então, se você se entrega ao prazer de uma boa refeição e você busca esse prazer e você fica dependente desse prazer, você, para alguns, não deveria ser considerado brahmacharya, mesmo que não tivesse nenhum tipo de contato sexual com ninguém. Então, nesse trecho, a partir do capítulo 214, Bhishma vai dar uma série de ensinamentos a respeito de Brahmacharya para o Yudhishthira. Brahmacharya é considerado o meio de alcançar Brahman. E essa primeira frase é super interessante porque o próprio termo Brahmacharya significa seguidor de Brahman ou aquele que está em busca de Brahman, aquele que vai até Brahman, aquele que se dirige a Brahman. Então, Brahmacharya é considerado o meio de se alcançar Brahman. É pela prática de Brahmacharya que se alcança Moksha, que é a libertação. Desconectando-se dos 5 pranas, de Buddhi, da mente, dos 5 Jnanendriyas e dos 5 Karmendriyas. Então, os 5 pranas, prana, apana, samana, udana e vyana, Buddhi, que é o intelecto superior, manas, ou mente, Jnanendriyas, os órgãos de percepção, ou seja, os ouvidos ou a audição ou a capacidade de ouvir, os olhos ou a visão ou a capacidade de ver, as narinas
ou o olfato, ou a capacidade de perceber os aromas. Enfim, esses são Gyanendriyas. E os 5 Karmendriyas. Karmendriyas são os órgãos de ação. Por exemplo, as mãos que pegam, que tomam, que agem, que apreendem, que seguram. Os pés e pernas que se locomovem. O ânus que promove a excreção. Os órgãos sexuais que promovem a procriação. Então, são os órgãos de ação. O que seria, então, desconectar-se dos 5 pranas de Buddhi, da mente, dos 5 Gyanendriyas e dos 5 Karmendriyas? Isso é uma desconexão do nosso corpo. É uma desconexão do corpo manifesto. Quando nós cessamos a relação, a interação, quando nós nos dissociamos de Karmendriyas, Gyanendriyas, mente, Buddhi e Prana, o que resta é Purusha, ou Atman. O que resta é o eu interior. E aí Bhishma já dá uma dica. Brahmacharya é um estado de existência e é extremamente difícil de se praticar. Vejam que o Bhishma está corroborando essa interpretação de que Brahmacharya não é só celibato, e que celibato é um símbolo do Brahmacharya, o símbolo maior do Brahmacharya. Mas o celibato, o Brahmacharya é um estado de existência, um estado através do qual nós buscamos Brahman. Então é toda uma filosofia, um meio de vida. Como se pratica Brahmacharya? Como que devemos fazer? Um homem que pratica Brahmacharya não deve falar com mulheres. Ele nunca deve lançar seus olhos em uma mulher despida. A visão de mulheres, mesmo sob circunstâncias indiferentes, enche os homens de mente fraca com Rajoguna. Rajoguna é um dos 3 gunas. Sattva guna, Rajoguna, Tamoguna, ou Sattva, Rajas e Tamas. Rajoguna é o atributo da ira, da raiva, do apego, do desejo. Portanto, nós podemos entender que o que Bhishma está ensinando para Yudhishthira, isso não quer dizer que todos os ensinamentos de Brahmacharya concordem com Bhishma, mas estamos estudando Mokshadharma Parva. Então, o que Bhishma está ensinando aqui é que Brahmacharya é um modo de vida em que o Brahmachari está em busca de Brahman, da libertação, da conexão com Brahman, da dissociação com o corpo físico. E que, para promover essa dissociação, nós precisamos eliminar as influências de Rajoguna, as influências de cobiça, de desejo, de raiva, de ira. E um dos responsáveis pela inundação de Rajoguna na mente dos homens é o contato com mulheres. Portanto, o Bhishma quer que você se mantenha estável, firme no caminho de Brahman. Ele quer que você se dissocie do seu corpo físico. Para isso, ele quer evitar a influência de Rajas, ou de Rajoguna. Para isso, ele sugere que seja evitado o contato com as mulheres. E veja que ele está falando isso para Yudhishthira, que é um homem.
Me parece que a mesma coisa poderia ser facilmente interpretada de evitar o contato com homens para as mulheres. Ou melhor dizendo, que evitar contatos de cunho sexual de qualquer natureza. Veja que ele não está falando aqui de ato carnal consumado. Ele está falando de conversar, de lançar os olhos em um corpo desnudo. Então, nós podemos interpretar isso de uma forma bem ampla. O sábio que se dirigiu à prática deste voto deve queimar os pecados em sua mente. Quando Yudhishthira pergunta como que se alcança Brahman, porque Brahmacharya, a rigor, é o processo de se alcançar Brahman. Como que se faz isso? Aí o Bhishma continua a sua lição. Sem dúvidas, uma pessoa que está livre de desejos, que é livre dos vínculos do mundo, que é contente em viver em solidão, que é moderada em dieta, que é dedicada a penitências, penitências tapas ou tapasya, que são aquele ascetismo, aquelas práticas ascéticas de máxima disciplina e controle da mente. E consentido sob controle, que tem queimado todas as suas tristezas pela aquisição de conhecimento, que tem prazer em praticar todos os detalhes da disciplina do yoga e que tem uma alma purificada, alcança Brahman. Veja que tudo isso, de uma certa forma, reforça o que ele vem nos informando, o que ele vem dizendo. Sem dúvida, uma pessoa que está livre de desejos. Ele acabou de falar que os desejos poluem a nossa mente com o Radyoguna. Uma pessoa que é livre dos vínculos do mundo. Ou seja, livre de Jnanendriyas, livre de Karmendriyas. Se você se liberta dos 5 sentidos de percepção e se liberta dos 5 órgãos de ação, você não tem mais vínculos com o mundo. E aí nós podemos entender aqui de duas formas diferentes. A primeira delas é uma forma mais direta, que é efetivamente não dar mais qualquer importância para o mundo, cessar as suas interações com o mundo, viver em meditação, viver recluso numa caverna, numa floresta, numa montanha, isolado de todo contato com o mundo. Mas nós podemos também interpretar isso livre dos vínculos do mundo, que é livre dos apegos ao mundo material. Então, que uma forma de interpretar Brahmacharya é que você pode sim usufruir dos prazeres sensuais, mas não deve buscar por eles, não deve ser escravo deles, não deve ter apego a eles. Você pode simplesmente receber o que vier e está tudo bem. Contente em viver em solidão, de uma certa forma, pode significar viver isolado. De outra forma, pode significar viver, ainda que em sociedade, sem depender do contato social. Se houver contato social, está ótimo, eu usufruo. Se não houver contato social, estou contente da mesma forma, estou vivenciando o santosha da mesma forma, estou satisfeito da mesma forma. Moderado em dieta.
Hatha Pradipika já fala que Mitahara é o principal dos yamas e niyamas. Que, mais uma vez, pode extrapolar o sentido de simplesmente comer pouco para o sentido de prazer sensorial. A maior parte da nossa alimentação se dá mais para nutrir o nosso desejo, a nossa vontade, do que a nossa fome propriamente dita. Se nós comêssemos única e exclusivamente por fome, nós comeríamos bem menos. Dedicado a penitências, ou seja, mantendo uma disciplina rígida de ascetismo, controlando os seus sentidos, tendo queimado todas as suas tristezas pela aquisição de conhecimento, Brahmavidya, o conhecimento de Brahman, buscando esse conhecimento, nós chegamos à conclusão de que alegria e sofrimento são passageiros, são ilusórios, são irreais. Então, a partir do momento que eu tenho noção disso, que eu sou, que eu conheço Brahman e que eu sou felicidade inefável, não que eu esteja feliz, não que eu possua felicidade, mas eu sou felicidade, isso queima qualquer tipo de tristeza. Que tem prazer em praticar yoga, isso eu nem comento com essa turma, porque essa turma eu sei que todos têm. E que tem uma alma purificada. Pronto, é só isso. Tá fácil de alcançar Brahman, tá? O que é que vocês estão esperando? Capítulo 215. Uma pessoa fracassa em obter um conhecimento de Atman, ou conhecimento... a Simone levantou a mão, você quer abrir o microfone? Você pode abrir à vontade, se... Eu vou falar rapidinho aqui que para digitar fica mais. Demora tanto que você já mudou de assunto. Vamos lá. Quando ele fala ter prazer em fazer yoga, é, é meio contraditório ali para alcançar Brahma, né? Porque eu ainda estou naquela faixa de sentir prazer com alguma coisa, não? Será? Eu teria que extrapolar essa etapa, né? É uma ótima reflexão, se... Em que sentido será que ele fala o prazer em praticar yoga? Porque até então ele vem falando que os brahmacharis deveriam se afastar dos prazeres sensoriais. Será que isso seria um passo, como você mencionou, que nós buscamos o yoga e com prazer nós praticamos yoga a princípio para atender esse nosso desejo, essa nossa realização? Porque você pratica yoga por quê? Para alcançar Brahma ou porque me faz bem? Porque me faz bem, então isso é um prazer sensorial, um prazer dos sentidos. E que depois, a partir dos efeitos da prática do yoga, você se libertaria dele. Ou pode ser que o prazer em praticar yoga, todos os detalhes da disciplina do yoga, é no sentido de que, ao invés de eu buscar prazeres no mundo material, eu busco o prazer do mundo transcendental. Então, pode ser que ele esteja associando o yoga não com, ai, que prática gostosa que me faz bem e eu fico feliz com ela, ou o prazer de praticar yoga porque essa prática está queimando o meu karma, está consumindo os efeitos negativos contraídos de ações passadas e está me conduzindo à realização, está me purificando.
Eu acho que cabem as duas. Pelo contexto, me parece mais a segunda opção. Que assim, não é o Acho que prazer. faz muito sentido. Faz sentido de não ser Acho que o. faz muito sentido o que você está falando. Até porque a gente lê algumas escrituras, né, que para alcançar a Brahma, um dos requisitos seria ter a vontade, né? E Sem a dúvida. vontade é uma forma de buscar, né? É um desejo, né? Sem dúvida. Concordo com você. Agora, é um desejo, mas não é um desejo mundano. É um desejo transcendente. Então, eu acho que nós podemos estabelecer esse tipo de distinção entre esses prazeres. E lembrar que tudo isso pode ser uma discussão baseada em falta de palavras suficientes para traduzir os termos corretamente. Então é possível que em sânscrito faça mais sentido que sejam utilizados dois termos diferentes para falar desses prazeres e desejos. É possível também. Então, no capítulo 215. Obrigado, viu, Cis? Sempre que quiser pode falar, pode escrever no chat, como preferir. Uma pessoa fracassa em obter um conhecimento de si mesmo, do eu interior, por considerá-lo como unido com os três estados, embora, na verdade, ele transcende todos eles. Os três estados: vigília, sono com sonhos, sono profundo. E o Atman se manifesta nesses três estados. Na vigília, ele se manifesta com os objetos do mundo externo, mundo exterior. No sono com sonhos, ele se manifesta com o conteúdo da mente, que está armazenado na mente. Os sentidos estão desligados, mas a mente está ativa no sono com sonhos. E no sono profundo, ele se manifesta, apesar de encoberto por ignorância. Mas não há funcionamento da mente, não há funcionamento dos sentidos no sono profundo. Há sim a única atividade, quem está presente é Atman. Mas se nós considerarmos, se nós buscarmos Atman, buscando isso, essa interação com os objetos do mundo exterior, ou com os objetos do mundo mental, ou com a imobilidade ignorante, nós fracassamos. Quando, no entanto, a pessoa consegue compreender os limites sob os quais os dois, isso é, a união com os três estados e a separação deles, são manifestados, é então que ela se torna livre de apegos e alcança a emancipação. Além desses três estados de vigília, sono com sonhos e sono profundo, existe um quarto estado. Qual é o quarto estado? Pergunta difícil. Yes, Turiya ou Chatu. Ih, eu estou escrevendo no lugar errado, estou escrevendo no chat. No chat vocês já escreveram. Turiya ou Chaturtha. É o quarto estado. É um estado em que não há interação entre com o mundo externo, com o mundo interno ou com a ignorância. É um estado em que Atman transcende esses outros três estados. E ao mesmo tempo, o Atman interage com os estados e não interage com os estados. Esse é aquele conceito complexo de que
Brahman, o absoluto, ao mesmo tempo é tudo e é nada. O Brahman, ao mesmo tempo, é o Atman interagindo com o universo e é o Atman absolutamente imóvel e manifesto. Porque o Atman transcende até mesmo essa dualidade. Então, quando você consegue compreender esses limites, essa relação de Atman com os três estados e o Atman no quarto estado, um estado transcendente, um estado de iluminação, um estado em que Atman é ele mesmo, então você se torna livre de apegos e alcança a emancipação. Moksha ou Kaivalya. Quando tal compreensão é alcançada, essa pessoa transcende os efeitos da idade, se ergue acima das consequências de decrepitude e morte e alcança Brahman, que é eterno, imortal, imutável e imperecível. Quantas vezes nós já ouvimos falar que o yoga tem o potencial de conduzir o indivíduo à imortalidade? A prática do yoga, o próprio mantra Asatoma Satgamaya, Tamasoma Jyotir Gamaya, Mrityorma Mritam Gamaya, da ignorância em direção à verdade, da escuridão em direção à iluminação, da mortalidade ou da perecibilidade em direção à imortalidade. O que é imortal? Imortal é Highlander? É aquele que vive para sempre? Ser imortal não é tornar o corpo imortal. Veja que ele não diz aqui que a pessoa transcendendo os efeitos da idade elimina a decrepitude e a morte. Ela não cessa o envelhecimento. Ela pode até prolongar, adiar com práticas inteligentes e tudo mais, mas ela não impede a morte. Ela transcende a morte, é diferente. O conceito de imortalidade é a identificação com o aspecto de si mesmo que é, sempre foi, sempre será imortal, porque é eterno. É Atman, é o próprio Brahman, é o absoluto. Se eu me desvinculo, se eu me emancipo da identificação com esse corpo que morre, com esse corpo que perece, com esse corpo que envelhece, e transmuto essa identificação para o meu eu interior, para o Atman, para o próprio absoluto, você está deixando de ser um corpo que morre e se tornando o absoluto ser imortal, imperecível, imutável e eterno. Isso é a imortalidade. E aqui Bhishma está dizendo que para alcançar essa imortalidade é preciso compreender essa relação de Atman interagindo com os três estados e ao mesmo tempo o Atman transcendendo esses três estados. Aí eu já estou prevendo a mensagem da Carla aqui no chat. Vou pegar no seu pego hoje, cara. Falando assim, não estou entendendo nada. E aí, a minha resposta para a Carla seria, porque agora que eu falei, ela não vai mais escrever, seria, você não está entendendo porque você ainda não alcançou essa emancipação, essa libertação.
Porque a partir do momento que você entender, você está imortal, você já alcançou a meta última do yoga. Então nós só vamos entender de verdade quando nós chegarmos lá. No processo, enquanto não alcançamos, nós temos que usar aí a imaginação, o intelecto, o raciocínio e conversar sobre, mas entender mesmo não se entende assim. A Carla mencionou, ou seja, ninguém vai voltar para explicar. Volta, o pior é que volta, porque existem cá os Divan Muktas, os libertos em vida. O Divan Mukta já é imortal, porque ele já se separou do corpo. Ainda está lá, mas ele não está mais identificado com o corpo, ele está identificado com o eu interior. Então ele volta e você pode conversar com o Divan Mukta. Por exemplo, vocês sabem que eu adoro Ramana Maharishi, o sábio silencioso de Arunachava. Adoro. Eu considero Ramana Maharishi um iluminado. Ele já deixou o corpo, mas eu não o conheci pessoalmente, infelizmente, mas eu considero que ele foi um ser iluminado e que ele alcançou o estado de Jivanmukta, o estado de liberdade em vida. Então ele deixou de se identificar com o corpo dele e retomou a identificação com o Atman. Ele conversava com as pessoas. E por mais que aquilo desse dicas e pistas e vislumbres e orientações interessantes, não bastava. Porque ele conhece Brahma, mas nós não conhecemos. Então, quando ele traduz aquela percepção, aquela vivência em palavras, o nosso intelecto, nossa audição, a nossa mente só percebe as palavras e tenta construir, por meio da lógica, uma experiência que não depende da lógica, que está muito acima dela. Então, o que Ramana Maharishi fazia? Ficava em silêncio absoluto. E inúmeros discípulos de Ramana Maharishi, inúmeros, você vai contar centenas, inclusive, de livros publicados, de depoimentos de pessoas que estiveram meditando na presença de Ramana Maharishi, afirmando que eles simplesmente compreendiam, ali parados, imóveis, silenciosos, em frente a um mestre parado, imóvel, silencioso, por alguma forma, o mestre se comunicava com os discípulos. E naquele momento ele experienciava o eu interior. Inúmeros discípulos declararam, testemunharam que tiveram uma experiência de samadhi induzida pelo mestre, pelo silêncio do mestre. Mas não era ainda um estado de libertação, de iluminação, de divamukta. Era um vislumbre do eu interior, era um contato, um breve contato, mas não a realização plena. Porque essa depende dos esforços de cada um. Então eles até tentam explicar, mas não chegam lá, né? Eles explicam perfeitamente, nós é que não entendemos. Simples assim. O Atman já é imortal. A diferença entre o iluminado é a identificação com ele. Exato. Exato. Você, Simone, é imortal. Só que você não acredita nisso de verdade. Eu sou imortal, só que eu não acredito nisso de verdade. Eu aceito, mas eu não acredito. Porque quando eu me deparo com uma situação de risco, eu sinto medo. Mas medo de quê? Se eu sou imortal, se eu sou absoluto? Isso só é uma prova de que nós ainda não nos dissociamos do corpo.
e que nós ainda acreditamos que somos mortais. Por mais que nós digamos, não, eu sou o absoluto, eu posso ficar meses falando Aham Brahmasmi, eu sou Brahman, eu sou Brahman, eu sou Brahman. Mas aí alguém faz uma coisa que eu não gosto e eu fico incomodado e a minha mente vira um turbilhão. Como assim? Você é Atma ou não é? Então, é preciso que reconheçamos que ainda estamos no processo. E que está tudo bem não aceitar isso ainda de coração, porque é o processo, faz parte dele. Hein, Daniel? Sim, O que, o, o que dá mais é, confusão aqui nessa cabeça pensante ainda é essa questão de reencarnação, né? Porque não necessariamente você, você precisa relacionar a identificação com Atma com reencarnação e tudo, mas na minha cabeça isso se mistura quando eu começo a ler, né? Aí, fala, mas se eu não acreditar em encarnação, eu posso acreditar no Atma e na minha identificação com ele? E a minha alma, ou seja o que for, depois vai voltar no outro corpo ou não mais. Isso, essa parte da reencarnação, eu acho que coloca mais tempero na confusão, sabe? Para mim, né? me parece que para esse tipo de filosofia faz sentido pensar em reencarnação. É, eu não gosto muito, mas eu vou me aventurar a fazer um paralelo com o cristianismo, tá? Me perdoem porque eu não sou assim um estudioso de cristianismo, então eu posso cometer muitos erros. Me desculpem por isso e me corrijam, por favor, tudo que eu cometer de equívoco. Mas vamos imaginar essa filosofia de absoluto no contexto do cristianismo. Olha como é mais difícil explicar. No cristianismo, se eu morro, eu vou para o paraíso. Eu alcanço o paraíso a menos que eu tenha feito uma vida muito ruim e nesse caso eu vou para o inferno. E aí perco todas as chances de alcançar a libertação. Mas nesse conceito de cristianismo, o paraíso já não seria uma libertação, uma identificação plena com o absoluto, com Deus, com aquilo que há de mais elevado que se pode alcançar? Nesse sentido, é muito fácil alcançar a libertação no cristianismo. É eu ter uma vida regrada, fazer o bem e pronto, quando eu morrer, alcancei a libertação. Para o hinduísmo, isso não basta. Então, o hinduísmo até incorporou conceitos de céu e inferno, mas assim, você teve uma vida boa? Teve. Você se dedicou o suficiente para alcançar a libertação? Não, não foi o suficiente. Então, você vai morrer, você vai para o céu, vai curtir um barato lá no céu, e depois você volta para tentar de novo, e tentar de novo, e tentar de novo. E do mesmo jeito, se você teve uma vida não regrada, uma vida ruim, você vai para o inferno, sofre por um tempo, não é sofrimento pela eternidade, é por um tempo. Depois você volta e ganha mais uma chance. Então, é difícil explicar esse conceito de identificação com Atman, ou talvez seja mais fácil explicar esse conceito de identificação com Atman associando ao conceito do reencarnacionismo. Mas eu não tenho dúvidas de que sim, é possível você estabelecer uma ponte entre essas duas filosofias, entre a filosofia, o, dharma, o Moksha Dharma, a doutrina da libertação, que o Bhishma está transmitindo, com o conceito cristão de céu, de paraíso. Eu acho que é possível. Eu não tenho isso construído na minha mente porque eu estudo muito pouco o cristianismo. Mas eu tenho certeza que é possível fazer um paralelo assim. E que talvez algum de vocês
tem essa capacidade de estabelecer esse paralelo e ficar tranquilo com isso. Vamos dar mais um passinho. Próximo capítulo, ainda Bhishma falando, ainda sobre os estados de consciência. Vigília, sono com sonhos, sono sem sonhos, ou sono profundo, e túria. Os eruditos dizem que é pelos sentidos estarem esgotados com fadiga que sonhos são experienciados por todas as criaturas. Embora os sentidos estejam suspensos, a mente nunca desaparece e por isso surgem sonhos. Ou seja, ele está aqui explicando o estado de taijasa, certo? O estado de sono com sonhos. Como as imaginações de uma pessoa que está desperta e engajada em ações são devidos somente ao poder criativo da mente, da mesma maneira, as impressões de um sonho pertencem somente à mente. Atenção aqui. No meu entendimento, o que ele está falando? É fácil você entender que os sonhos são uma criação da mente, certo? Não é fácil. Estou sonhando, é o conteúdo que está lá armazenado na minha mente que vem à tona enquanto meus sentidos estão desligados. É fácil de entender isso. Isso é criação da mente. Agora, ele está dizendo aqui, no meu entendimento, que enquanto os sentidos estão ativos, enquanto nós estamos, por meio dos indriyas, interagindo com o mundo exterior, quando nós estamos nos locomovendo, quando nós estamos nos reproduzindo, aprendendo, falando, tudo isso também depende da mente. Tudo isso é criação da mente. Quem estudou Yoga Vasista vai lembrar que o sábio Vasista estabelece essa relação de que todo o mundo é uma criação da mente. O mundo inteiro é uma criação mental. No sentido de que, essencialmente, o mundo manifesto não existe, ele é ilusório. A única realidade existencial é Brahman. E Brahman deu origem a Buddhi, que é o intelecto, e a mente. E a mente cria um universo sobre o qual ela interage, sobre o qual ela se manifesta por meio dos indriyas. Isso no estado de vigília. E a mente interage com o mesmo mundo que ela criou, independentemente dos sentidos, no estado de sono com sonhos. Mas, enquanto realidade existencial, enquanto uma realidade que independe de causa, só existe uma, Brahman. Uma pessoa com desejo e apego obtém aquelas imaginações em sonhos baseadas nas impressões de incontáveis vidas no passado. Nada que impressiona a mente uma vez jamais é perdido. No sonho, algumas dessas impressões saem da obscuridade. Isso é fácil para a gente, certo? Sushupti. No estado chamado Sushupti, ou seja, sono sem sonhos, o corpo humano manifestado desaparece na mente e esta é absorvida em Atman, do qual todas as coisas existentes e inexistentes dependem. Assim, morando na consciência pura que é a alma de todas as coisas, a mente nesse estado é considerada pelos eruditos como transcendendo todas as coisas do universo.
Sushupti é, portanto, um estado de ausência de corpo, ausência de mente, ausência de dualidade. É plena paz. Sono profundo é plena paz. Mas não é ainda Turiya, ainda não é iluminação, pois tem ignorância, porque você não está consciente de si mesmo durante Sushupti, durante o sono profundo. Você não tem autopercepção. O Atman ainda não removeu todas as camadas de ignorância que estão removendo, que estão ao torno dele. Então a mente está absolutamente serena. Sushupti. Vou escrever maior aqui. Sushupti. PTI, ao invés de K é P. Sushupti. A mente transcende todas as coisas do universo. A mente não está operando nem com o mundo exterior, nem com o mundo interior. Mas ela não alcançou a iluminação. Ela apenas parou momentaneamente de interagir com o mundo de sofrimento ao redor dela. Por isso que há paz. Porque ela não está interagindo com o sofrimento. Mas no sono profundo, há felicidade plena? Há realização plena? Há o samadhi? A grande dificuldade nessa compreensão aqui é porque nós simplesmente não temos a menor ideia do que acontece no sono profundo, porque nós não estamos lá. Depois que veio a menopausa, acabou o meu sono profundo. Boa, assim. Fica mais difícil, né? Mas nós conseguimos nos lembrar de sonhos, mas não conseguimos nos lembrar dos não sonhos. Nós só acordamos e, puxa, o que aconteceu? Você não tem sofrimento quando acorda, você não tem resquícios de sofrimento quando acorda. Você não estava experimentando, experienciando o sofrimento. Porque o sofrimento depende da mente. Você não estava experimentando prazeres, porque com sonhos nós temos pesadelos e temos sonhos bons. Nós temos experiências boas e temos experiências ruins. E as experiências boas, muitas vezes ou sempre acabam, essas experiências mundanas, sejam elas na vigília ou no sono com sonhos, elas sempre terminam. E por isso mesmo estão associadas a uma forma de sofrimento, porque elas são impermanentes. Elas são passageiras, temporárias. Mas no sono sem sonhos, nós não sofremos, não temos dor, mas também ainda não somos pura felicidade. É quase como um estado de que no sono profundo nós não somos. Porque a mente não está, a mente cessou, mas ela não está iluminada. Na próxima tela já seria uma história do Rishi Narayana, mas eu acho que eu vou ficando por aqui hoje, para a gente refletir um pouco melhor sobre esses ensinamentos. Porque agora
termina uma grande fase do Mokshadharma, que até então o Bhishma, apesar de lembrar algumas histórias, ele praticamente estava dando ensinamentos de experiência própria para o Yudhishthira. E agora, daqui para frente, vem uma fase em que ele conta um monte de histórias. Então, o Rishi Narayana falou isso, o Jajali falou isso, o Tulatara falou isso. Então, ele vai narrando histórias de terceiros. E são histórias, justamente por isso, independentes entre si. Então, para não bagunçar, para não confundir os temas, eu vou encerrar por aqui, se estiver tudo bem para vocês. E na próxima aula continuamos. E aí aproveito para lembrar que neste domingo, depois de amanhã, nós vamos ter a canção do Yoga Sutra. Vamos fazer juntos. Eu não sei cantar, então eu vou usar uma gravação para ouvir e acompanhar a gravação. E aí quem quiser fazer junto comigo, vai ser no domingo às 19 horas. Se alguém não quiser fazer nesse horário, me pede que eu envio a gravação, o vídeo com a letra, tal, tá tudo prontinho, que aí você faz a hora que você quiser. Se quiser. Então, Harion Tat Sat. Ficamos por aqui. Um excelente final de semana para vocês. Obrigado pela participação. E até a próxima, ou até domingo, quem sabe. Tchau, tchau, gente.